Gente, vamos lá, nessa discussão toda, dessas mentiras, logo de cara que talvez o assunto mais, não sei se é o mais recorrente, mas é comum, né? As pessoas que defendem o aborto dizer que precisa ser legalizado porque se trata de um argumento de saúde pública. Isso tem fundamento? Nenhum. Não tem fundamento. Na verdade, essa tentativa, eu já explico por que que não tem, mas eu só quero dizer que essa tentativa de colar esse slogan, o aborto é uma questão de saúde pública, é para quê? É para tirar a discussão do seio da sociedade e deixar a discussão nas mãos dos especialistas que vão dizer tudo em nome de uma ciência que também está sendo instrumentalizada por uma ideologia. É isso, então a gente tem que fugir desse slogan e se apropriar sim dessa discussão. E por que que, com toda tranquilidade, a gente pode dizer que o aborto não é uma questão de saúde pública? Porque a legalização do aborto não interfere em nada no aumento ou na diminuição da mortalidade materna. O que é uma questão de saúde pública, e mais para frente a gente pode até conversar um pouquinho melhor sobre isso, é a morte materna. Isso sim, existem muitas políticas públicas que podem ser implantadas para diminuir a mortalidade materna, porque ainda se morre muitas mulheres por morte materna que são mortes evitáveis. Por exemplo, um acesso mais adequado ao pré-natal diminuiria? Exato, com certeza. Entendi. A melhoria do acesso e também o acesso a um tratamento de qualidade, um cuidado de qualidade, porque não basta só ela chegar no serviço, né? Mas ela tem que receber um cuidado qualificado e também estar à disposição dos profissionais todo o aparato tecnológico, porque às vezes o profissional está lá, mas ele não tem um respaldo tecnológico para poder dispensar uma boa assistência para a gestante ou para a mulher no momento do parto ou pós-parto. Então, o aborto e a experiência, os experimentos naturais, ou seja, aqueles países que já legalizaram o aborto, nos mostram que não tem essa relação de causa e efeito entre legalização do aborto e diminuição ou aumento da mortalidade materna. Não tem. Existem países, por exemplo, a Guiana. A gente estava falando da Guiana. Ela legalizou o aborto em 95 sob o pretexto de diminuir a mortalidade materna. E lá a morte materna só aumenta, ela está meio que na contramão do mundo. Porque, graças a Deus, a morte materna vem decaindo, Certo. ano após ano. Né? Ela é muito ligada com a questão do desenvolvimento econômico e social de um país. Né? Quanto mais desenvolvido um país, menos morte materna tem. Isso existe uma correlação. E existem países que não legalizaram o aborto e têm uma mortalidade materna baixa. A Polônia está aí para mostrar. O Chile, que é próximo da gente, está aí para mostrar. Nenhum país na América Latina diminuiu tanta morte materna nos últimos tempos como o Chile. E o Chile não mexeu em nada na legislação do aborto para conseguir isso. Ele fez o quê? Ele investiu na assistência a gestante, a mulher no momento do parto e ao pós-parto, e também na parte de escolaridade, né, de educação, do desenvolvimento da autonomia da mulher, para ela conseguir discernir, no momento que ela precisa de ajuda, qual o serviço de saúde que ela vai procurar. Porque não basta você ter o sistema de saúde estruturado se a mulher não faz um uso eficiente dele, né? Então, essa questão do autocuidado da mulher, entender os possíveis sintomas que podem aparecer, que indicam que ela precisa procurar ajuda, é muito importante. Então, essa questão do esclarecimento da mulher também é fundamental para a gente conseguir diminuir a mortalidade materna. É verdade. Acho que vinculando tudo, né? Acho que uma das coisas mais importantes que quando eu comecei, eu não entendia, falei, mas como assim, como é que não vai influenciar, né? E é que realmente o aborto não é uma das primeiras causas de mortalidade materna como é colocado. Então aí vinculando, né, as mentiras que a gente estava falando com a questão de saúde pública, por exemplo, na Argentina, o ministro de saúde, que é o Rubinstein, ele falou que o aborto era a primeira causa de mortalidade materna. Então, lógico, se você acredita isso, você fala, tá, então é uma questão de saúde pública. Mas depois o próprio Ministério da Saúde foi questionado, ele teve que demonstrar, não tinha nem 30 casos. Chegou a 40, mas assim, ficavam que não sabiam se era aborto provocado ou espontâneo. 30, 40 casos de aborto. Lógico, uma mulher que morre já é importantíssima e nós damos a nossa vida para atender elas. Entendeu? Isso é importante. Mas não é que realmente morrem muitíssimas mulheres por isso, e não é nem a primeira nem a segunda causa de mortalidade materna, como eles mentirosamente colocam nas estatísticas, não é. As causas realmente são aquelas que a Isa apresentou. Então, olha que perigo, que risco para a mulher também,
morrem tantas mulheres, 90 e pouco por cento de gestantes, 96%, eu acho que eu te ouvi uma vez falar, que eram preveníveis, né? É perto de 92%, que são 92. evitáveis. Isso. Imagina você desviar todos esses recursos para evitar esse 92% de mortalidade materna, para tentar legalizar o aborto, quando simplesmente oferecendo de repente, porque já tem projetos de proteção à gestante em crise, você poderia tratar essa pequena porcentagem de mortes e cuidar como precisa, né, todas essas mulheres que precisam de outras questões. Então, você vê, é uma mentira e a consequência dessa mentira pode realmente provocar muitas mortes maternas. E essas outras questões, na verdade, aí sim se trata de problema de saúde pública, né? Aí sim. Porque a gente poderia discorrer sobre isso, muitos exemplos, né? Mas olha, a gente está dizendo, então, desde o início do programa, mentira, distorções. Vamos entender o que é isso, Isabela. Nos ajude, por exemplo, muito se fala, no Brasil e na Argentina também, né? Mas isso não foi diferente no Uruguai também, quando se propagava um número gigantesco de abortos, e por isso um número também gigantesco de mortes por abortos provocados. E de repente, no caso do Uruguai, se falava, no começo, 150 mil mortes. Um país pequeno, gente, o Uruguai é um país pequeno. E depois chegou a dizer 30 mil mortes. Depois que o aborto foi legalizado lá, no primeiro ano, né, quando a gente foi realmente entender e com fontes seguras de quantos abortos foram realizados no país no período de um ano, não chega a 7 mil. 6 mil e pouco. Quer dizer, de 150, cai para 30, 150, aquelas pessoas que estão exagerando, chutando lá para frente para dizer, olha, há uma matança aqui sem fim de mulheres que querem fazer um aborto seguro e não podem, por isso que elas morrem. Não, 150 mil é muito, o país é pequeno, não tem lógica. A conta não fecha. A conta não fecha, né? Talvez não tenha nem a quantidade de mulheres em idade fértil naquele período. Bom, vamos cair no 30 mil. Quando foi ver, eram 6 mil e pouco. No Brasil, como é que funciona isso? Quanto se dizem que o aborto, ou números do aborto, e quanto na realidade a gente pode entender que acontece? Aqui no Brasil, eles sempre falaram em 1 milhão e 500 mil abortos. Certo. Faz anos que eles falam isso. Esse número por ano? Por ano. Eles diziam que acontece 1 milhão ou mais por ano de aborto? De aborto clandestino, Certo. né? De aborto provocado. E aí, só que isso também não se sustenta na realidade. Quando a gente faz uma estatística baseada nas internações hospitalares por aborto, a gente sabe que no Brasil se tem no máximo 100 mil abortos provocados ano. Agora, quando a gente começou a mostrar que não tem 1 milhão de abortos, que isso é uma piada, na verdade, quando a gente escutar isso, a gente tem que até dar risada, entendeu? Porque não, é impossível. Eles começaram a mudar também, viu, Diácono? Agora aqui no Brasil é igual no Uruguai. Se falava em 150, começaram a falar em 30. Aqui, se falava em 1 milhão e 500 mil, agora as mesmas pessoas que falavam aquilo, hoje falam 500 mil. Da noite para o dia da caiu 50%. Da noite para o dia caiu metade. Eles chegam e falam essa nova estatística alarmista e ainda nem se dão ao trabalho de tentar arrumar uma justificativa, né? Por que era 1 milhão e caiu para 500 mil? Imagina, com a maior cara de pau eles chegam... são clandestinos, da onde tiram isso? Não tem fonte para tirar esse número, né? Agora, deixa eu fazer uma piada com a Argentina, né? A Argentina gosta de, sabe, se achar, sempre colocar as coisas grandes, até para isso, né? Ah, porque... argentino gosta disso? A gente não tinha percebido. Essa piada foi minha. Quantos habitantes tem Brasil? 200 milhões, né? 200 milhões, vamos aceitar 500 mil abortos, que é mentira? Imagina a Argentina, que nem chega a cobrir o estado de São Paulo, são 45 milhões de habitantes, não chega a 50 também milhões, se coloca em 500 mil abortos. E também não tem sustento. Mas eles fizeram isso nos Estados Unidos também. Lá o aborto foi aprovado na década de 70. E na época, os Estados Unidos tinha mais ou menos uns 200 milhões de habitantes, como o Brasil hoje. Certo. E eles falavam em 1 milhão de abortos. Só que já sabia que tinha no máximo uns 200 mil. E quando legalizou, daí apareceu que tinha mesmo uns 200 mil. E um grande ativista pró-aborto lá, que depois se arrepende, que é o Dr. Bernard Nathanson, quando ele, o que aconteceu com ele? É muito interessante, porque com o desenvolvimento do ultrassom, ele pôde ver, daí deu visibilidade para o bebê. E aí ele viu, ele fazia aborto. Ele fez mais de 10 mil abortos. Puxa vida, 10 mil. E ele vê o que acontece, e aí ele viu que era um assassinato, e ele começa a defender os bebês. E ele morre como um grande defensor da vida. E ele escreve um livro, nesse livro que ele conta isso. E nesse livro ele afirma que eles, que militavam pela legalização do aborto, sabiam que eles divulgavam números falsos.
Eles tinham essa consciência, mas o que ele fala no livro? Que eles jogavam para todos os espaços, na mídia, para a imprensa, nas audiências públicas, no Congresso. Ninguém questionava as fontes, ninguém perguntava de onde você tirou isso, que é o que acontece hoje, aqui no país. Aqueles que militam pela legalização do aborto falam mentiras em relação à morte materna, à morte por aborto, mentira em relação à internação hospitalar por aborto, e aí ninguém questiona as fontes, todo mundo sai reproduzindo isso, todo mundo repete os números falsos, e aí uma mentira 1000 vezes contada passa a ser uma verdade. E aí ele fala que eles não aceitavam em ajustar os números pelas estatísticas corretas, porque eles tinham um objetivo. E qualquer coisa que pudesse ser feito para atingir aquele objetivo era válido. Então, mentir era válido. Bom, nesses últimos dias, então, já que nós estamos aqui na Rede Século XXI tratando desse assunto, pelo que a gente pôde perceber, e levamos esse número aqui ao ar em outros programas, esse 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, que é uma coisa exagerada, me parece que com fontes seguras, para a gente acelerar aqui o processo, por fontes seguras, então, no Brasil, provavelmente, né, a gente encontra 100 mil abortos, né, por ano. Me corrija se eu estiver exagerando aqui, Isabela. Então, por volta de 100 mil, não 1 milhão e meio, 800 mil, 1 milhão e 200, não, 100 mil. 100 mil. Ainda é um número alto, é verdade, 100 mil é um número alto. Agora, esses abortos, esses 100 mil, né, casos de aborto, a gente diz, ou a gente pode ter uma estimativa de quantos que realmente a pessoa acaba morrendo por um aborto provocado? A gente consegue esses dados pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Departamento de Informação do Ministério, que tem o DataSUS, né? E aí tem o Tabnet, que é um aplicativo que a gente compila os dados. Certo. Isso é público, não precisa de senha, basta aprender a mexer um pouquinho que a gente consegue olhar. Então, os dados mais recentes que tem são os de 2016, e aí mostra que no Brasil, em 2016, a gente teve 1.670 mortes maternas, e aí entra a morte por pressão alta, que é eclâmpsia, a morte por hemorragia, infecção, todas as mortes, às vezes, por alguma questão, a mulher já tem uma doença autoimune, um lúpus, pode ter uma doença infecciosa, como HIV, que a gestação leva a uma descompensação da doença, ela morre. Então, são todas causas de morte materna. Então, repete, para ficar bem claro, quantas mortes? 1.670. Num período de um ano. De um ano, 2016. 1.670, por todas as razões que você estava dizendo. Todas as razões de Pressão morte alta, materna. câncer, Isso. etc. Câncer não entra. Não entra? Tá. É só a morte que é relacionada à condição da gravidez, do parto ou do pós-parto. Entendi. E Então, aí- vamos lá. Então a gente não pode dizer que 1.670 são daquelas pessoas que provocaram aborto, não. De forma alguma, não. E aí, dentro dos códigos de aborto, né, que são as CIDs, que a gente chama o CID, né, tem 3 que a gente pode considerar que os abortos provocados estão lá, né, Tá. que é o aborto não especificado, outros tipos de aborto e falha na tentativa do aborto. Se a gente somar esses 3 CIDs, a gente teve, em 2016, 44 mortes. Mas aqui pode ter outros tipos de aborto que não foram provocados. Certo. Tá? Por exemplo, uma gestante que sofre um acidente de carro, ainda não era tempo do bebê nascer, mas ela sofre um acidente, tem algum problema no útero, começa a ter uma rotura uterina, e aí ela aborta, né? E o médico pode enquadrar como outro tipo de aborto, porque não foi um aborto espontâneo, que teve um acidente envolvido, e também não foi um aborto provocado, entende? Então aqui é tem muito uma difícil- gordurinha aí, É muito né? difícil ter certeza exata, então, do número, né? Isso, mas aí a gente tem 44 mortes, 44 mortes, ainda com a possibilidade do que você estava dizendo. de não ter aborto provocado no meio. Não necessariamente 44 pessoas que saíram da sua casa, buscaram uma clínica clandestina para fazer o aborto e morreram por causa disso. Isso, Não necessariamente. não, mas- Então, provavelmente menos de 40. Provavelmente menos de 40. A gente pode dizer assim ou ainda é um exagero? Não. Eu até acho que a gente pode considerar os 44, Tá. porque, por exemplo, alguém pode dizer, mas às vezes pode ter um aborto provocado que foi mascarado numa hemorragia. Sim. Então aí vamos considerar os 44, que eu acho que a gente... Deu para entender, gente? 44 mortes por ano, com todas as restrições que a Isabela acabou de comentar para a gente, que não dá para ter certeza que são 44 pessoas que saíram da sua casa para ir lá numa clínica clandestina e morreram por isso. Mas ainda que fosse 44 mortes, uma coisa é fato, são 44 mortes evitáveis. Era só não praticar o aborto, né? Elas não precisariam morrer nessa causa, né? Agora, existe aborto seguro? E se essas mesmas 44 mortes fossem em hospitais superestruturados, ainda assim haveria o risco de morte?
Certamente. No Brasil, a gente já tem morte, que eles chamam de aborto legal e médico. Então, isso já aparece. Então, a mulher que, teoricamente, foi fazer o aborto, entre aspas, limpinho, né? Então, nos Estados Unidos, a gente sempre vê morte, e lá o aborto é legalizado. E essas mortes, eles fazem de tudo para tentar mascarar, porque nenhuma clínica de aborto quer uma ambulância na porta dela, quer ser vinculada à morte. Mas uma coisa precisa ser dita: quando se faz um aborto, alguém sempre morre, que é o bebê. Então, como que a gente pode falar que um procedimento é seguro se entram duas pessoas por um procedimento e só sai uma? E essa que sai sequelada. Fala-se ainda em aborto terapêutico também, né? Que a lógica é pior ainda, né? Que terapia é essa que alguém tem que morrer, Sim. né? Eu gostaria de falar da questão da Argentina, por exemplo, com nome e sobrenome também, para que as pessoas saibam. Na Argentina, por exemplo, Keila Jones, não tem nome argentino, mas ela é argentina. Com 17 anos, ela foi numa clínica de saúde pública e ela se apresentou pedindo fazer aborto. Supostamente entrava dentro do que não ia ser criminalizado, que era a saúde da mãe. Então você já percebe que mesmo com a lei restrita que já existe, qualquer mulher poderia fazer um aborto na Argentina. Porque ela simplesmente se apresentou e falou: olha, por essa gravidez eu não vou poder fazer a faculdade. Ela não tinha contado para os pais. Então a médica falou: não, tá, vai afetar a tua saúde e pronto. Assinou para ela poder fazer o aborto. Então, primeira questão, nós que atendemos gestantes, que é importante poder conversar com ela, explicar que não precisa parar todos os estudos, ver como é que estão essa questão de vínculos, né, com a família. Hoje, a mãe chora porque perdeu não somente ela, mas o neto também, porque ela teria ficado feliz de ter um neto. O que aconteceu? Ela foi fazer o aborto, recebeu as pílulas para poder abortar. Isso que eu acho uma coisa super interessante. O clandestino e o legal não é muito diferente. Vai lá no México ver a fila de mulheres esperando para receber as pílulas. Elas recebem as pílulas abortivas, vão em casa e depois voltam. Então a complicação, isso foi a Sarah Winter que explica muito bem também. Não é muito diferente nas primeiras semanas. O aborto legal de não legal é super inseguro. Ninguém pode garantir que um aborto não vai poder matar. E olha que absurdo da lei, né? A nova lei argentina, ela tenta legalizar o aborto até para meninas de 16 anos. A lei já coloca que elas são amadurecidas para tomar essa decisão. Então, elas podem decidir fazer um aborto sem contar para os pais, com 16 anos. Um aborto que é um procedimento que ela pode morrer, mas ela não pode fumar até os 18, porque é prejudicial para a saúde. Então, aí você vê as questões assim, que não tem lógica. A gente disse aqui em outros momentos, bastaria a lógica para ser contra o aborto, somente a lógica bastaria, né? Aí é um exemplo disso. Pensando ainda em outros mitos, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, assim, algumas pessoas dizem assim, os países pobres sofrem mais com isso por causa desse pouco acesso a clínicas estruturadas para fazer o aborto tranquilas, com calma, se fosse possível isso, e os países desenvolvidos isso acontece, porque lá tem clínicas boas para fazer tudo isso. A pergunta é, por experiência geral, os países que legalizaram o aborto diminuíram o aborto, como dizem, ou acabou fazendo um efeito ao contrário? Totalmente ao contrário. Onde o aborto é legalizado, tem muito mais aborto. Os números de aborto, eles explodem depois da legalização do aborto. Via de regra, é isso que acontece, né? O aborto, quando ele é legalizado, ele se enraiza na cultura da população e aquilo que a gente dizia, as consciências de fato são anestesiadas. São anestesiadas, não sem consequências, depois a gente pode abordar isso, né? Mas, por exemplo, a Espanha legalizou o aborto na década de 80, em 87 mais precisamente. Em 10 anos já tinha tido 190% de aumento do número de abortos. E isso já ponderado com a população, não é número absoluto, entendeu? Quando a gente faz aí a proporção com a população. Nos Estados Unidos, que a gente comentava que foi na década de 70, 10 anos depois aumentou em 630%. Puxa vida. A Suécia é o caso mais emblemático. Lá foi legalizado em 39, em 2014 já tinha tido um aumento de 5.428% no número de abortos. Sem contar que o que aumenta muito é as recidivas. Depois que uma mulher aborta uma vez, ela já ultrapassa algo na consciência dela que já não é mais tão difícil dela fazer o segundo aborto
e o terceiro, e o quarto. A média de aborto por mulher em idade fértil em Cuba é de 3 abortos. E na Rússia é de 6 a 8 por mulher em idade fértil. Não é raro uma russa conhecer outra que já fez 15 abortos. Porque lá o aborto é legalizado desde a década de 20, né? Puxa vida. Então, na Inglaterra, o que tem acontecido? O aborto tem subido na margem de 4% ao ano, mais ou menos, e quem mais contribui para o aumento do aborto lá é o grupo das adolescentes. Ou seja, é uma geração que já nasceu numa sociedade que, se eu não engravidei sem querer, eu posso abortar, que não tem problema nenhum. Falando em adolescente, acho importantíssimo. É o trabalho assim que mais completo que eu vi sobre aborto, que foi na Finlândia, publicou em maio do ano passado, 2017. Esse foi um trabalho para ver a dimensão, né? Durante 25 anos foram acompanhadas 13 mil adolescentes, a metade abortou, a outra metade não, gestantes, né? E o grupo de controle eram 40 mil adolescentes, então imagina a dimensão do trabalho. E uma das conclusões foi, primeiro, eles já sabiam, isso que escondem e ninguém fala, que o suicídio aumenta por 3 depois de um aborto. Ou seja, se o país já tinha 7 mil suicidas, depois de um aborto você vai ter 21 mil suicidas. Com adolescentes, por exemplo, eles tentaram colocar, depois de legalizar o aborto, Certo. como o suicídio era considerado epidemia, até nos estudos epidemiológicos, colocaram guias, seriam tipo protocolos de saúde mental para reduzir o suicídio pós-aborto. Então, super reconhecido já. Em adultas funcionou um 40%, diminuiu um pouco, mas em adolescentes não funcionou. Mesmo assim aumentou. Então eles não contam que adolescente tem muita taxa de suicídio, além de morte prematura. Esse estudo que identificou mortes por drogas, álcool e velocidade, que eu nunca tinha me tocado, elas se colocam em atitude de risco muito mais que se mantém a gravidez. O aborto ele não vai entrar numa sociedade sem consequências. Isso é importante a gente deixar claro, porque as pessoas, elas querem trazer o aborto como se eu estivesse trazendo um antibiótico, sabe? A gente vai discutir agora um novo antibiótico. A gente vai, não é, já é um absurdo a gente estar debatendo isso, já tem que ficar claro que aborto nem deveria estar em debate, porque a gente está falando de um assassinato. Desculpa interromper, por isso que alguns políticos que, por exemplo, sugerem um referendo no Brasil, só o fato de sugerir esse referendo, a gente já está falando de algo absurdo. Já, o caminho, em hipótese alguma, é por isso. É por esse caminho, né? Na verdade, é um político que é a favor do aborto e não quer assumir o ônus de admitir isso para uma população contrária ao aborto. Não tem a dúvida. É não isso. Tem dúvida. É por isso que no Congresso tem dificuldade de passar no Brasil, porque a pressão social é muito maior, né? Olha, bom, só para a gente acelerar aqui, infelizmente o tempo está voando, a gente vai para o último bloco daqui a pouquinho. A gente fica um monte de coisa na cabeça. Pois é. Você falou agora há pouco que na Rússia, desde a década de 20, o aborto é legalizado, obviamente, porque desde 1917, né, da Revolução Russa, à medida que Lenin chega no poder, o primeiro partido verdadeiramente marxista chega no poder, os marxistas sempre odiaram esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque, primeiro, a visão marxista ela é ateísta. Para começar, Deus sai do centro. Depois, toda a visão marxista, ela vai se basear, o assunto é longo aqui, não vai dar para a gente entrar nesses métodos, mas vai basear em visões de mundo que fecham o homem numa redoma e não tem relação com o transcendente. Por isso que se fala de materialismo. Né? E esse materialismo, muitas vezes, também não vai colocar a vida em primeiro lugar. Por quê? Porque outros argumentos, como, por exemplo, a importância da economia para o marxista, está em primeiro lugar do que justamente a lógica da relação familiar, pai e filho, mãe e filha, etc. É por isso que a gente está vendo na Argentina e aqui no Brasil, que é justamente entre os partidos marxistas. Né? E aqui não é uma questão de ser de linha, não é questão de ser de direita ou ser de esquerda, etc. A questão é que partidos marxistas estão promovendo esse tipo de coisa. Não tem como discutir isso. É verdade, isso acontece. E ainda tem um outro argumento ainda, já que esses partidos acham e acreditam e ficam repetindo a exaustão, Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico, que significa um país de Estado laico como o Brasil, que no Estado laico não há uma religião única professada, e por isso todas as religiões têm liberdade de ação. É isso que significa Estado laico, nada mais. E justamente nessa discussão, eu imagino que talvez vocês se deparem com isso também. Vocês, por exemplo, são muito preparadas, tanto na área da saúde, da educação, argumentos científicos sólidos, estudam isso.
e de repente são acusadas, olha, vocês são religiosos, vocês são católicos, vocês não deveriam estar discutindo esse tipo de coisa. Isso acontece? Gostaria de... Não sei se você... Não, pode falar. Brevemente, assim, um caso que me ensinou tudo. Eu não preciso nunca nas formações, eu falo de questões religiosas para defender a vida, porque acho que a vida se defende por si sozinha. Se a gente acredita que todo ser humano vale a mesma coisa, que ninguém é superior a ninguém, pronto, não precisa de uma religião específica. Mas olha, uma das coisas que mais me ensinou nesse sentido foi um caso de uma gestante, que na verdade uma mulher que tinha um câncer e de repente ficou grávida. Então aí os médicos começaram a discutir, né, que tem tudo a ver com bioética, que tem que fazer aborto porque vai atrapalhar o tratamento. E eu fui pela primeira vez com um grupo que atendia a gestante em crise e aí eu vi como elas faziam um atendimento integral. Perguntaram com quem que ela morava, os vínculos que ela tinha. Eles se preocuparam por esse ser humano, não por esse tumor que estava sendo tratado. E descobriram que ela tinha terror a morrer. O maior medo dela era morrer e ela se sentia que ou matava essas gêmeas que ela estava gestando ou ela morria. Porque os médicos colocaram assim, ou você aborta ou vai atrapalhar o tratamento. Enfim, graças a Deus, ela continuou o tratamento e as gêmeas faleceram, mas por consequência do tratamento, o que é bem diferente. E o que eu quero explicar aqui, quando falam que o útero é laico, eu fui visitar ela, peguei na mão, assim, sabe, uma pessoa, fazia anos que ela tinha câncer, ela chorando, eu falei para ela, né, sinto muito, né, as crianças faleceram, e ela falou, não, você não está entendendo. Ela me falou, porque eu sei que eu vou morrer. E eu agradeço muito, então ela sorria, ela chorava, mas ela sorria, porque vocês não permitiram que eu fizesse dano a ela. E hoje eu já não tenho medo de morrer, porque eu sei que as minhas filhas estão me esperando. Ai. E eu estou em paz com elas. Então aqui não é questão de religião, mas a mulher em alguma coisa acredita. Como é que ela vai se deparar depois? Isso quando a gente atende pós-aborto, um estresse pós-traumático vinculado ao aborto, a gente vê muito em pessoas idosas que estão se aproximando da morte e aí elas começam, e aqueles filhos que eu matei. Ninguém está julgando, estou contando dos casos que eu atendi. Ou quando elas ficam com alguma doença, ficam achando que a vida está castigando. Então não precisa falar em religião, mas precisa levar em conta que as mulheres, primeiro, o útero é laico, sim, mas a mulher não é um útero. A mulher é um ser humano. E a mulher acredita em alguma coisa. Mas Como é não que ela tem vai sentido ficar? nenhum essa expressão útero é laico. Não tem. Sentido nenhum, né? Eles ficam inventando algumas, eu acho que é para bloquear o raciocínio das pessoas. Bloqueia Não é mesmo. possível. Você quer Agora, concluir pra gente ir pro intervalo? Pode eu concluir. gostaria de fazer algumas considerações, que Tá. é o seguinte. Primeiro, isso que o Diácono falou, é extremamente importante a gente entender que a laicidade é para dar voz a todas as religiões, né? E hoje o que se quer é calar, especialmente uma religião. E aí depois eu vou querer rapidamente ler uma coisa, mas gostaria de dizer que isso que a Mercedes traz, hoje a gente pode afirmar que existe um reconhecimento da dignidade da pessoa independente da religião, mas por que que isso existe? Porque o cristianismo existe. Porque isso não é verdade em todas as culturas. A gente tem culturas indígenas que matam crianças sem ter peso de consciência, assim, não é da cultura dela. E existe a cultura pagã, antes do cristianismo, Claro. tinha um filho lá dando problema, podia matar e ninguém podia interromper nada. Então, se hoje a gente tem essa consciência da dignidade da pessoa, é graças ao cristianismo. E isso, os que militam pela legalização do aborto sabem. Por isso que eles querem rotular como argumento religioso, numa tentativa de calar, porque no fundo eles querem atacar a moral católica, que é a mais sólida. E aí, rapidamente, eu queria só ler o que diz. A Frances Kisling, ela foi presidente da Católicas pelo Direito de Decidir nos Estados Unidos, que é uma ONG que não tem nada de católica. Tem um vídeo no YouTube ótimo sobre isso. É só procurar aí, colocar Bernardo Kister, Católicas pelo Direito de Decidir, que vocês vão ver o que é essa ONG e como ela recebe dinheiro de gente que quer... um nome de propósito para confundir. Para confundir. Para dizer o mínimo aqui. E olha o que ela diz. A incapacidade de tratar o aborto no nível moral é uma grave ameaça para o sucesso a longo prazo do movimento. Você nunca realmente irá vencer definitivamente se a questão da moralidade for levantada.
Se nós, como movimento a favor do aborto, tivermos de tratar a moralidade da questão do aborto, nós perderemos. O argumento dos bispos diz que o aborto é um assassinato, que abortar é matar, que a vida começa na concepção. Mas é essa perspectiva católica o lugar certo onde começar o nosso trabalho. Por quê? A posição católica é a mais desenvolvida. Assim, se você refutar a posição católica, você refutou todas as demais. Nenhum dos outros grupos religiosos realmente tem declarações tão bem definidas sobre a personalidade, quando a vida começa, os fetos, etc. Assim, se você derrubar a posição católica, você ganha. Eles não conseguem derrubar a posição católica, então eles querem calar a posição É a estratégia católica. de Antônio Gramsci, é a estratégia da verminose. Você pega uma instituição, substitui seus valores por pseudo-ideias, por ideologias, de repente aquela instituição está oca e você tem muito mais facilidade de derrubar, já que você não conseguiria anteriormente. Antônio Gramsci é um pensador marxista que tratou mais ou menos essa lógica. O assunto é longo, a gente não tem tempo de entrar aqui agora, mas que diz respeito a uma engenharia social que, em outras palavras, a gente está falando da mesma coisa, tá?